Ao falar sobre futebol na Bahia, obrigatoriamente devemos falar do Esporte Clube Vitória, que foi um dos primeiros clubes fundados no Brasil. Sua estrutura é de primeira grandeza. Tem seu estádio particular, o Manuel Barradas, santuário de todos os rubro-negros. Dispõe de um dos melhores centros de treinamento do país, possui mais de 100 títulos em suas diversas categorias e tem uma das divisões de base mais fortes do planeta. Muitos craques já defenderam as cores do nosso rubro-negro baiano, alguns formados na própria Toca do Leão, outros trazidos para brilhantar ainda mais o nosso clube. Mas todos esses aspectos ficaram em segundo plano, foram perdendo as cores. O time de futebol profissional sofreu 2 descensos seguidos no Campeonato Brasileiro. Em 2004, caiu para a Série B e em 2005, amargou a queda para a Série C. Começava então o capítulo mais sombrio da nossa história. O orgulho de ser rubro-negro estava arranhado. O clube sem prestígio, aos cacos. Não restava outra alternativa senão encarar essa nova realidade. Muitas mudanças aconteceram. A mais importante, na presidência do clube. Eu não aceitava o clube do porte, da grandeza do Esporte Clube Vitória ficar disputando uma Série C. E foi com muito trabalho, muita determinação de muitas pessoas. Isso deu força para segundo semestre de 2006, realmente tirarmos o Vitória da Série C. Um novo começo. O Vitória havia chegado ao fundo do poço, ao porão do futebol brasileiro. E a enorme responsabilidade de reerguer o Vitória estava apenas começando. Quando esse grupo assumiu o Vitória em outubro de 2005, 2 coisas se faziam muito necessárias. Primeiro, resgatar a credibilidade desse clube centenário e depois voltar para a Série A. Foi muito difícil jogar a Série C, sem mídia, sem cotas de TV, sem apoio. Mas a torcida não abandonou o Leão. Lutamos juntos e tivemos força para superar. Quem não jogou a toalha foi ao Barradão no dia 19 de novembro de 2006. Nessa data, chegava ao fim o martírio rubro-negro na Série C. O Vitória começou em cima. A pressão surtiu efeito logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Índio cruzou na cabeça de Leandro Domingues. O meia apenas se abaixou e, de peixinho, abriu o caminho da volta à Série B. O Vitória era dono absoluto do jogo e, aos 45 minutos da primeira etapa, Leandro Domingues, de novo, marcou para o Leão. Cobrando falta com maestria, ele fez Vitória 2, Ferroviário 0. Aos 10 minutos da segunda etapa, Leandro Domingues fez seu terceiro gol, um golaço. Quatro minutos mais tarde, Índio recebeu o cruzamento de Marcelo Moreno e marcou o 4º gol. A torcida foi ao delírio. O Esporte Clube Vitória voltava à Série B. 2007, o ano da volta por cima. O Vitória cumpriu com brilhantismo o papel de sair da Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal, um clube com a estrutura e a torcida do Vitória não pode figurar entre coadjuvantes do futebol nacional. O lugar do Vitória é na Série A. O ano de 2007 começou com o Campeonato Baiano de Futebol e foi um baile. Com 2 jogos eletrizantes na Fonte Nova, Índio flechou os rivais e fomos campeões antecipados. Eu gosto de ganhar do Bahia, eu gosto de ser campeão baiano. Uma excelente largada para a 2ª divisão. Série B, a guerra. Embalado pela conquista local, o Vitória estreou no Campeonato Brasileiro da Série B, edição 2007, no Barradão, contra o Avaí. A marca de 94 gols na temporada impunha respeito. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Jean sobe bem e marca. É o primeiro gol do Vitória no campeonato, 1-0. A torcida ainda comemorava quando o Joãozinho deu um belo passe e deixou o Sorato de cara com o goleiro havaiano. Ele fuzilou e fez 2-0 para o Leão. O lateral Apodi estava voando baixo e aos 35 minutos ele fez um cruzamento preciso. Sorato apenas deslocou o goleiro. Vitória 3-0 e delírio da torcida no Barradão.
O Vitória ainda sofreu um gol nos acréscimos, mas a vantagem construída alegrava a torcida nas arquibancadas. O segundo tempo começou e com ele o show de Apodi. Ele avançava com muita plasticidade, arrancando faltas e cartões dos jogadores havaianos. Aos 7 minutos, Apodi foi parado com falta e o infrator foi expulso. Na continuação da jogada, outra falta em Apodi, só que dentro da área. Pênalti. Joãozinho parte para a cobrança e converte mais um para o Leão. 4-1. O Vitória tinha amplo domínio do jogo. Aos 23, Apodi faz mais um cruzamento e Hugo Henrique marcou o 5º gol do Leão na partida. Estreia com goleada e liderança. Na rodada seguinte, o Vitória foi a São Caetano e conheceu sua primeira derrota. 2-0 para os donos da casa. O compromisso da terceira rodada foi no Ceará, clássico regional e promessa de um jogo muito disputado contra o Ceará, mas o Leão estava faminto. Aos 19 do primeiro tempo, Joãozinho colocou a bola na cabeça de Alisson. O lateral abriu o placar e marcou o 100º gol do Vitória na temporada 2007. Aos 40 minutos, Apodi foi lançado pela direita. Ele ganhou da marcação na velocidade e cruzou rasteiro. Joãozinho apareceu e marcou o segundo gol rubro-negro na partida. O segundo tempo começou e o ritmo era semelhante. O Vitória dominava as ações e o Ceará se defendia como podia. Aos 11 minutos, Índio disputou a bola com o zagueiro. Joãozinho pegou a sobra e na saída de Adilson tocou para o fundo do gol. Estava sacramentada a primeira vitória fora de casa e a segunda goleada do Leão no campeonato. Na quarta rodada, o Vitória voltou a se apresentar diante de sua torcida no Barradão. O adversário da vez foi o Ipatinga, outro clube vindo da Série C. O rubro-negro começou o jogo partindo para cima e abriu o placar antes dos 10 minutos. Triangulação de Índio, Jackson e Joãozinho. O camisa 9 não perdoou. 1-0 para o Vitória. O gol logo no início deu a impressão de um jogo tranquilo, mas o Ipatinga equilibrou a partida e o primeiro tempo terminou sem mais gols. Aos 18 minutos do segundo tempo, Bida soltou a bomba. Jackson pegou a sobra e ampliou para o Leão. Festa e alívio da torcida. Joãozinho arriscou de fora da área aos 33 minutos. O goleiro não segurou. Índio deu sua primeira flechada no campeonato. 3-0 Vitória. Apodi e sua velocidade incrível expulsaram 2 jogadores do Ipatinga. Aos 41 minutos, o lateral arrancou e cruzou para Índio marcar seu segundo gol no jogo e o 4º do Vitória. Mais uma goleada e um início de campeonato arrasador. O que ninguém esperava aconteceu na quinta rodada. O Santo André surpreendeu o Vitória em um Barradão lotado. Venceu por 1-0. O Vitória perdeu seus primeiros pontos no Barradão. Sexta rodada. O Vitória viaja para o interior paulista e é derrotado pelo Ituano. A reabilitação veio no jogo seguinte. A 7ª rodada coincidiu com os festejos juninos, mas nem por isso os rubro-negros deixaram de comparecer ao jogo contra o Marília. No primeiro tempo, o placar não saiu do 0-0, mas no segundo as emoções foram fortes. Com apenas 1 minuto, Alisson pegou uma sobra e bateu no ângulo. 1-0 para o Vitória. Aos 13, o Vitória sofreu o gol de empate e o jogo ficou perigoso até os 38 minutos, quando o Índio converteu uma penalidade máxima. Logo em seguida, o Vitória ampliou. Paulo César fez boa jogada e tocou para Índio, que empurrou para as redes. 3-1. Já nos acréscimos, Elcimar marcou de cabeça o primeiro gol com a camisa do Leão e o 4º do time no jogo. Mais uma goleada no Barradão. Na rodada seguinte, o Vitória foi à capital paulista para enfrentar a Portuguesa. Em um jogo equilibrado, o Leão perdeu por 1-0. Mas o que chamou a atenção foi a reação de alguns jogadores ao final da partida, principalmente o zagueiro Sandro. Todo o grupo reclamou bastante da arbitragem e estranhou a expulsão de Wanderson em um lance normal. Assistimos a uma derrota do Leão, mas vimos um grupo aguerrido, determinado a recolocar o Vitória na Série A. O rubro-negro voltou ao Barradão na 9ª rodada. O adversário da vez foi a Ponte Preta, que nunca havia sido derrotada pelo Leão. E pelo início do jogo, pareceu que iríamos ficar na fila mais uma vez. Mas, como tabus existem para serem quebrados, Joãozinho tratou de esfriar os ânimos dos visitantes com 2 gols. O Índio cobrou a falta
Eu acreditei no rebote, né, e fiz o primeiro gol do jogo. Um lance que o Apodi saiu pela direita e tentou chutar a gol, aí chutou cruzado, né, e eu tive a felicidade, né, eu acho que de fazer um lindo gol, né, de letra. Aos 26 minutos, Apodi fez bela jogada e marcou um golaço. O Barradão era só alegria. No segundo tempo começou tenso. 2 jogadores da Macaca foram expulsos. Aos 15 minutos, Faioli acertou um balaço de fora da área e fez o 4º gol do Vitória. Aí foi só esperar o apito final do árbitro. Mais uma goleada no Barradão. Continuando o mini campeonato paulista dentro da Série B, o Vitória foi a Barueri enfrentar o time local e sofreu mais um revés. O jeito foi esperar os 2 jogos seguidos no Barradão. Foram 2 jogos contra times nordestinos. Primeiro contra o Santa Cruz. Rivalidade acirrada. Torcedores dos 2 times encaram cada confronto desses como uma final. O jogo foi difícil, o placar mínimo. Aos 21 minutos da etapa final, Alisson roubou a bola, atravessou todo o campo coral e rolou para Joãozinho bater no canto e decretar a vitória. O confronto seguinte foi contra o Fortaleza. Um Barradão lotado assistiu o massacre. A goleada começou aos 20 minutos. Faioli cobrou o escanteio, Índio matou no peito e fuzilou o goleiro Getúlio Vargas. 1-0. Pouco tempo depois, Apodi sofreu falta perto da área. Foi a vez de Índio retribuir a gentileza. Ele rolou de lado e Faioli soltou a bomba. Um golaço e 2-0 no placar. Garrenchinha fez boa jogada e passou para Joãozinho. Ele, com a frieza de um artilheiro nato, marcou o 3º. Aos 17 minutos da etapa final, o Vitória ampliou. Joãozinho tocou por cima para Alisson. O lateral avançou, passou pelo goleiro e tocou para o fundo do gol. 4-0. O Leão estava mesmo com apetite. Aos 31 minutos, Índio cobrou o escanteio e Chicão marcou de cabeça. Vitória 5-0. Para fechar a festa em grande estilo, o Pitbull Wanderson avançou e bateu de fora da área. Marcou o 6º do Vitória e o primeiro dele com o manto rubro-negro. Goleada histórica e 2º posto na tabela, garantido ao final da 12ª rodada. A batalha seguinte foi no Heriberto Rilse, contra o líder Criciúma. O Vitória não segurou a pressão e foi batido. De Santa Catarina para Brasília, o jogo da 14ª rodada foi contra o Brasiliense. O Leão foi goleado. Foi o último jogo sob o comando do técnico Givanildo. O Vitória precisava buscar forças para reagir. E nada melhor que reencontrar a nação rubro-negra no Barradão. 15ª rodada e jogo em casa contra o perigoso Coritiba. Claudinho Prates assumiu o time interinamente e não deu vexame. Aos 27 minutos da etapa inicial, Jackson recebeu, limpou o lance e acertou um belo chute da entrada da área, abrindo o marcador. O primeiro tempo terminou assim, mas o segundo começou com o Coritiba em busca do gol de empate. E aos 6 minutos, Keirson igualou o marcador. O Vitória voltou à frente somente aos 34 minutos, após cobrança de falta de Faioli e desvio de Leandro. Alegria para os torcedores presentes no Barradão. Sorato, aos 45, deu números finais ao placar. 3-1 Vitória, 7º triunfo em 8 jogos em casa. Na 16ª rodada, o Vitória estreou o técnico Marco Aurélio e perdeu para o Lanterna Paulista, no Barradão. O jogo seguinte foi contra o CRB, em Maceió. Aos 37 minutos do segundo tempo, o CRB goleava por 4-0. Em apenas 5 minutos, o Vitória reduziu a vantagem para 4-3, mas a reação parou por aí. Na 18ª e penúltima rodada do primeiro turno, o Vitória foi a Belém enfrentar o Remo. O time passava por momentos difíceis. Uma vitória fora de casa traria o equilíbrio necessário para a equipe se reencontrar. Determinados, os jogadores do Leão não tomaram conhecimento do adversário e da sua torcida. O primeiro tempo terminou sem gols, mas as emoções estavam todas guardadas para a segunda etapa. Aos 2 minutos, Kaique entrou no jogo. Na sua primeira participação, ele carregou e soltou um foguete, abrindo o placar para o rubro-negro.
Um minuto depois, Edinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Joãozinho apareceu e completou para as redes. 2-0. Aos 14 minutos, o Remo teve um pênalti marcado a seu favor e convertido por Fábio Oliveira. Mas a reação do Remo parou por aí. Triunfo rubro-negro no Mangueirão. Na última rodada do primeiro turno, o Vitória recebeu o Gama no Barradão e, com uma boa exibição, bateu o time de Brasília. Logo aos 3 minutos, Joãozinho ajeitou um cruzamento de Edinho. Bida bateu firme e abriu o placar. O Vitória ampliou o placar aos 12 minutos, com Sandro escorando o cruzamento de Jackson. 2-0. Aos 22 minutos da etapa final, Jackson recebeu a bola na intermediária e, percebendo o goleiro adiantado, chutou forte, alto, fazendo o terceiro gol do Leão. Nos acréscimos, o Gama diminuiu e o placar ficou em 3-1 para o rubro-negro, que encerrou a primeira fase no cobiçadíssimo G4 da Série B. O retorno começou com um jogo fora, em Santa Catarina, contra o Avaí. O Vitória perdeu com um gol nos acréscimos, 1-0 para o time local. A reabilitação veio em grande estilo, num jogo emocionante. Na 21ª rodada, Vitória e São Caetano mediram forças no Barradão. Foi a reestreia de Edilson com a camisa rubro-negra. Aos 29 minutos da etapa inicial, Apodi fez fila na zaga adversária e acertou um belo chute, uma pintura de gol, 1-0 no placar. Logo após o gol, o Vitória recuou e o São Caetano passou a ser dono das ações. Cobrança de falta para o azulão. A barreira abriu, 1-1. Para piorar a situação, Anderson Martins foi expulso após cometer falta violenta. Começava o drama no gramado e nas arquibancadas do Barradão. O jogo seguiu empatado até os 37 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de escanteio, Ademir Sopa desviou para o gol de Ney. O São Caetano virou o jogo com um homem a mais e menos de 10 minutos para acabar a partida. Aos 39 minutos, cruzamento na área. Chicão aproveitou a sobra e marcou, trazendo de volta a esperança ao torcedor. Após o empate, Marco Aurélio mexeu no time e colocou Sorato. Como se fosse uma predestinação, o atacante, no seu primeiro lance, subiu bem e cabeceou no canto do goleiro Luiz. Um momento que me marcou individualmente, sem dúvida nenhuma, foi o gol contra o São Caetano, né? O terceiro gol, pela circunstância do jogo, nosso time com jogador a menos. Graças a Deus, tive felicidade ali, o cruzamento também foi muito bom. E realmente esse momento para mim vai ficar marcado aí na minha carreira, né? O juiz apita o final do jogo. Vitória 3-2. Uma virada heróica. Um jogo inesquecível. A rodada seguinte também foi com um jogo no Barradão contra o Ceará. E logo no primeiro minuto, o time visitante abriu o placar. E aos 19 minutos, o Ceará balançou as redes do Vitória mais uma vez. Aos 24 minutos, Jackson cruzou e Marcos Vinícius marcou de cabeça. 2-1. O rubro-negro tentava o empate, sem sucesso. Quando todos davam a partida como perdida, Chicão apareceu na cobrança de escanteio e empatou aos 47 do segundo tempo. Na 23ª rodada, o Vitória foi ao interior mineiro enfrentar a equipe do Ipatinga. Foi um jogão e um lance definiu a partida para o time da casa. Era hora de vencer fora. E o jogo seguinte seria ideal, pois tratava-se de um time que venceu Vitória no Barradão, o Santo André. A partida começou dominada pelos anfitriões, mas Ney estava em uma tarde inspirada e evitou o gol do Santo André. Aos 30 minutos, Wanderson soltou um foguete de pé direito, sem chances para o arqueiro Neneca. O rubro-negro saiu para o intervalo com uma vantagem no placar. Joãozinho, aos 12 minutos da etapa final, fez mais um. Edinho avançou e cruzou para Marcos Vinícius. Ele ajeitou com estilo para o artilheiro do Vitória marcar seu 12º gol na Série B. Um golaço! E mais 3 pontos para o Vitória. A vitória fora de casa não foi suficiente para manter o técnico Marco Aurélio. O novo comandante do Vitória é Oswaldo Alvarez, o Vadão. O Vitória vem tentando me contratar já há mais de um ano, né? O Alex Portela, desde o ano passado, que ele insistia na minha contratação e parece que ele tinha uma convicção muito grande que comigo as coisas dariam certo.
Sua estreia aconteceu no Barradão contra o Ituano. Um empate sem gols, com o até então lanterna da competição, mexeu com a paciência da torcida, que não perdoou. Vendo a situação, o técnico Vadão convocou representantes das torcidas e movimentos do Vitória para uma reunião. O objetivo era simples: fechar um pacto para pôr o Vitória na Série A. Decisões importantes que nós tomamos. Eu acho que uma delas foi trazer a torcida para conversar conosco, para a gente mostrar toda a seriedade que a gente veio para o trabalho. O clube também precisava dessa união com a torcida. A torcida em alguns momentos estava ansiosa, às vezes pegando no pé de algum outro jogador mais jovem. A gente pediu que tivesse um pouco mais de paciência e a torcida entendeu isso aí. O compromisso seguinte foi dificílimo. O Marília, no Bento de Abreu, pela 26ª rodada. O time paulista começou o jogo em cima, pressionando o Leão. Mas aos 16 minutos, Jackson bateu córner e Sorato escorou, fazendo 1-0 Vitória. A partir daí, o Marília foi só pressão em cima do Vitória. O paredão Ney não deixou passar nada. No segundo tempo, a história se repetia. O Marília tentava e Ney salvava. Mas aos 44 minutos, em uma cobrança perfeita de falta, o Marília chegou ao empate. Quando todos já aceitavam o frustrante empate, Apodi recebeu um lançamento no meio, invadiu a área e driblou o goleiro Júlio César. Pênalti para o Vitória e expulsão do goleiro. O meia Camilo foi para o gol tentar impedir o triunfo rubro-negro. Paulo César bateu com personalidade e converteu. Fim de mais um emocionante jogo e terceira colocação no campeonato. A volta para o Barradão aconteceu na rodada seguinte. Jogo de 6 pontos contra a Portuguesa. E o Leão acabou perdendo mais uma vez para o time paulista, 3-2, no final do jogo. Dessa vez, a torcida reconheceu o empenho dos jogadores. De volta a terras paulistas, o Leão foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Jogo decisivo para as pretensões das duas equipes no certame. O jogo começou com muita análise e poucas emoções, e o placar do primeiro tempo foi 0-0. O segundo tempo começou e o Vitória foi para cima. A pressão surtiu efeito aos 6 minutos. Joãozinho lançou na área, o goleiro tentou cortar e Bida fez, de cabeça, 1-0 Vitória. O gol abalou a Ponte. Aos 16 minutos, Adriano fez bela jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou na saída de Denis, 2-0. 4 minutos mais tarde, Jackson cobrou o escanteio e o volante artilheiro Chicão apareceu e marcou de cabeça. Mais uma goleada rubro-negra na competição. Uma vitória maiúscula que colocou o Vitória na 3ª posição na tabela. Reencontro com a torcida na 29ª rodada. Uma vitória diante do Grêmio Barueri assegurava a 3ª colocação no campeonato. E o time entrou com esse objetivo. Tanto que aos 20 minutos, o Capetinha ajeitou e Bida bateu firme, rasteiro. Vitória 1, Barueri 0. O Leão começou em cima e aos 35 minutos, Jackson lançou na área. Jean subiu bem para marcar o segundo gol do Leão. Com 2-0 no placar e um jogador a mais, o cenário estava desenhado para mais uma goleada. Mas o que se viu após o segundo gol foi o Barueri crescer. Aos 24 minutos da etapa final, o time paulista descontou e partiu em busca do empate, mas não teve forças para superar a zaga do Leão. Final de jogo, 2-1 para o Vitória e alívio nas arquibancadas. O rubro-negro assegurou a 3ª colocação. 30ª rodada. Novamente o Vitória sai de Salvador. Agora o destino é Recife e o adversário é o Santa Cruz. Logo aos 2 minutos, Joãozinho aproveitou falha da zaga, carregou a bola e não perdoou. 1-0 Vitória e festa da torcida baiana presente no estádio. Mas o Santa teve força para empatar na sequência. Após cruzamento e bate-rebate dentro da área, Johnson marcou para o time local. A partir daí, o anfitrião passou a pressionar. Aos 22 minutos, Marcelo Batatais derrubou o Nildo e o juiz apontou o pênalti. O Nildo bateu e eu consegui defender, consegui ajudar os companheiros no momento difícil que nós vínhamos passando dentro do jogo. O pênalti defendido pelo paredão rubro-negro mudou a história do jogo. O Leão Baiano passou a se fazer mais presente no ataque e após cobrança de falta de Joãozinho, Edilson se posicionou bem e cabeceou sozinho para colocar o Vitória na frente outra vez. O segundo tempo começou e o Vitória continuou mandando no jogo.
Logo aos 8 minutos, o gol que definiu o placar. Tabela esperta entre Edilson e Jackson. O meia acertou um belo chute de fora e marcou o terceiro do Leão. O placar só não foi modificado porque Ney fez defesas importantíssimas em investidas do ataque coral. Fim de papo e a vice-liderança foi alcançada. Em seguida, o Vitória foi a Fortaleza enfrentar o time de mesmo nome da capital cearense. Mais um revés, dessa vez por 2-1. Mesmo com a derrota, o time seguiu no G4. Na 32ª rodada, um empate sem gols no Barradão com o Criciúma frustrou os mais de 37 mil rubro-negros que foram empurrar o Leão. Mesmo assim, o Vitória continuou como quarto colocado na competição nacional. Logo na sequência, o Vitória enfrentou o Brasiliense em Salvador. Um resultado positivo rubro-negro abriria as portas para o retorno à Série A, além de poder devolver a vice-liderança ao Leão. Bomba de perna esquerda aos 12 minutos e um golaço do artilheiro do Leão na temporada. Placar magro e sorte peso pesado. Os adversários diretos tropeçaram na rodada e o Vitória reassumiu a segunda colocação no campeonato, a 5 rodadas do fim. O jogo seguinte foi um termômetro para as pretensões rubro-negras. Enfrentar um Couto Pereira lotado e pedindo o título ao Curitiba foi o grande teste para o Vitória. E o nosso Leão não decepcionou. O time da casa saiu na frente aos 31 minutos da etapa inicial. O Vitória não se abateu e buscou o gol de empate. Aos 41 minutos, Bidani fez grande jogada e lançou na área. Índio escorregou, a bola passou para Joãozinho. O craque rubro-negro dominou e bateu. Ela tocou na trave e entrou de mansinho, silenciando o Couto Pereira. E no que eu dominei a bola, eu não pensei duas vezes, né, antes dela cair no chão. Eu chapei a bola no canto, né? E graças a Deus a bola bateu na trave e entrou para dentro do gol, onde o estádio estava um barulho muito grande. E o mais legal de tudo foi que na hora que eu fiz esse gol, o estádio calou, né? E eu só escutava a comemoração dos nossos jogadores, né? Então foi um lance muito bonito. Fim do primeiro tempo e um bom empate no placar. O volante Túlio entrou no segundo tempo e mudou a história do jogo. Ele acertou um balaço do meio da rua e colocou o Coritiba em vantagem novamente. Mas o Leão estava disposto a jogar água no chope dos paranaenses. Aos 28 minutos da etapa final, a Apodi fez boa jogada pela direita e rolou. Chute perfeito, empate do Vitória. A essa altura, a Bahia inteira estava em festa, sentindo o retorno cada vez mais perto. O Apodi ainda tocou para mim, eu tive a felicidade também de dominar a bola, chutar no cantinho e mais uma vez ver o estádio que estava todo cheio, todo mundo comemorando, calado, né? E pude fazer a alegria do torcedor do Vitória. O Leão foi guerreiro, segurou os donos da casa e saiu de Curitiba com um ponto importantíssimo rumo à Série A. A 35ª rodada chegou e com ela o compromisso contra o Paulista em Jundiaí. O Vitória foi derrotado pelo time local, mas ninguém se abateu. O reencontro com a nação rubro-negra e com o Barradão seria inesquecível. O jogo da volta à Série A. Terça-feira, 13 de novembro de 2007. O Vitória tem à frente o CRB, time sem maiores ambições no certame. Já o rubro-negro poderia garantir o retorno à elite com um triunfo e uma combinação de resultados. A noite estava apenas começando. Logo aos 8 minutos, Joãozinho bateu cruzado. Paulo Mussi defendeu parcialmente. Jackson pegou a sobra, abriu o placar e o caminho do retorno para a primeira divisão. Todo torcedor estava de olhos vidrados no campo e ouvidos colados nos rádios. Era preciso secar 3 adversários. 2 deles já davam sua contribuição à subida do Leão. O Criciúma não conseguiu superar o Paulista dentro de casa e o Marília perdia para o Ipatinga. Era só torcer contra o Fortaleza. O CRB passou a bloquear as investidas do Vitória e equilibrou o jogo. O primeiro tempo terminou e a torcida fez muita festa. Afinal, a derrota do Marília já estava confirmada e o São Caetano batia o Fortaleza por 1-0. O segundo tempo começou e o CRB foi para cima do Vitória.
O time alagoano pressionou até os 27 minutos da etapa final. Aí, o Leão voltou a equilibrar a partida e, aos 32 minutos, William Santana recebeu um belo passe de calcanhar de Jackson. A jovem revelação teve tranquilidade para driblar Paulo Mussi e tocar para o fundo das redes, fazendo a alegria da nação rubro-negra. A partir daí, o Vitória foi absoluto. Bastaram mais 4 minutos para Bidani passar a bola para Apodi. O lateral avançou por dentro e fulminou o Paulo Mussi com um chute de esquerda. O 3-0 no placar coincidiu com a notícia do fim do jogo no Ceará. O São Caetano bateu o Fortaleza e deixou o caminho da Série A livre para o Vitória. O CRB conseguiu diminuir quando fogos de artifícios já tomavam o céu de Salvador. Mas o lance final sairia dos pés de Joãozinho. Marcos avançou, invadiu e rolou de lado. Joãozinho dominou, tirou um zagueiro da jogada e bateu, vencendo Paulo Mussi e colocando definitivamente o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Está resgatada a nossa dignidade, está resgatado o nosso orgulho, torcedor rubro-negro. Você foi o dono disso. Fizemos tudo juntos. O Vitória nunca esteve tão unido. O jogo da festa. Com a classificação assegurada, era hora de comemorar. O clube preparou uma festa inesquecível para o torcedor do Vitória. Maiores estrelas da Axé Music e ilustres torcedoras do rubro-negro baiano, Ivete Sangalo e Daniela Mercury, desceram de helicóptero no Manuel Barradas. Eu sou leão da Barra, tradição. Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. As musas fizeram um carnaval com uns pouco mais de 35 mil presentes no estádio. Hino, cantos, gritos, um espetáculo que jamais sairá das nossas lembranças. Com a bola em jogo, o Vitória abriu o placar aos 23 minutos. Após trama pelo lado direito e cruzamento de Apodi, Sorato antecipou-se à retaguarda paraense e marcou 1-0. O já rebaixado Remo não deu moleza. Aos 34, Cicinho empatou a partida e deu números finais ao placar, ainda no primeiro tempo. O ministro dos Esportes e rubro-negro convicto Orlando Silva também prestigiou o Leão neste jogo festivo e foi homenageado pela diretoria do clube no intervalo. Assim, a torcida se despediu do elenco 2007, com a alegria do acesso e o orgulho de ser Vitória recuperado. Ainda faltava o último compromisso pela Série B, em Brasília, contra o Gama. O time que embarcou foi bem diferente do que todos se acostumaram a ver. Muitas promessas da base deixaram de ser coadjuvantes para se tornarem estrelas principais. O goleiro França defendeu 2 penalidades seguidas, mas não evitou a derrota na despedida da segunda divisão. Foi muito difícil ver um time como o Vitória chegar ao andar mais baixo do futebol brasileiro. Uma nação apaixonada, acostumada a conquistas, glórias e títulos, não merecia tamanho desastre. Mas o Vitória foi valente, se renovou, soube enfrentar seus maiores problemas com força, coragem e com a ajuda fundamental da sua torcida. Resgatamos a nossa dignidade, resgatamos o nosso orgulho. Comemore, torcedor rubro-negro. Graças a você, torcedor, o Esporte Clube Vitória conseguiu retornar em apenas 2 anos para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a elite do futebol brasileiro. Cante, grite, vibre, bata no peito e mostre seu orgulho. Este é um novo Vitória, um clube forte e vencedor.